afastado do calor, né? Como bolsos de calça, porta-luvas, bolsas. Observar a integridade da embalagem, bem como o prazo de validade, né? Que isso é uma coisa muito importante. Porque o que adianta eu ter o preservativo e na hora de usar ele tá vencido? Não vai me adiantar de nada. Deve ser colocado antes da penetração, durante a ereção peniana. Não se deve colocar preservativo com o pênis sem ereção. O receptáculo existe na extremidade do preservativo e deve ser mantido apertado entre os dedos durante a colocação, retirando todo o ar do seu interior, que é na hora que vai colocar, você aperta lá em cima do preservativo e vai colocando, vai deslizando ele sobre o pênis. Ainda segurando na ponta do preservativo, desenrola até a base do pênis, né? Devem ser usados apenas lubrificantes de base aquosa, né? O gel lubrificante, pois o uso de lubrificantes oleosos, como a vaselina ou os outros óleos aí, danifica o látex. E se danifica o látex, né? Pode ter a ruptura. E se tem a ruptura, não vai adiantar nada ter colocado preservativo. Aí, no caso da ruptura, o preservativo deve ser substituído imediatamente, né? Após a ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela base, para que não haja vazamento do esperma. O preservativo não pode ser utilizado, não deve ser reutilizado e deve ser descartado no lixo, né? Não no vaso sanitário, porque senão pode entupir lá o vaso. Ó, o que pode ser feito aqui? O que é um fator de risco aqui para ruptura ou escape do preservativo masculino? Vamos lá. As más condições de armazenamento, não observação do prazo de validade, né? Lubrificação vaginal insuficiente, sexo anal sem lubrificação adequada, uso de lubrificantes oleosos, presença de ar ou ausência de espaço para recolher o esperma na extremidade do preservativo, né? Quando você esquece de colocar o dedo na pontinha e enrolar ele para colocar, não vai ter o ar suficiente. Aí, se não vai ter o ar, para onde que ele vai? Ele vai estourar lá dentro. Perca da ereção durante o ato sexual, contração da musculatura vaginal durante a retirada do pênis sem que segure firmemente a base do preservativo, uso de 2 preservativos, que isso aí não vai adiantar nada, vai fazer piorar a situação, uso de um mesmo preservativo durante o coito prolongado. Viu que vai demorar muito a ter um orgasmo, então, por favor, troque. Não caia na bobeira de ficar com preservativo muito tempo, não. Já com essas orientações do quadro acima, fica nítido que o profissional somente consegue saber o motivo da ruptura do preservativo se houver a confirmação tão falada anteriormente. Esses aqui são alguns cuidados do preservativo feminino, né? É a mesma coisa, armazenamento fora do calor, né? Obtendo a integridade da embalagem e do prazo de validade. Não usar junto com o preservativo masculino, porque se eu já estou usando o preservativo masculino, não tenho por que usar o feminino. Ao contrário do preservativo masculino, o feminino pode ser colocado até 8 horas antes da relação e ser retirado com tranquilidade após a relação, de preferência antes da mulher se levantar, né? Porque senão vai descer e não vai adiantar nada. Para evitar que o esperma escorra no interior do preservativo. Já vem lubrificada, né? No entanto, se precisar, deve ser colocados os lubrificantes pela base oleosa fina na parte interna. Para colocar corretamente, a mulher deve encontrar-se na posição confortável. Como que é essa posição? Em pé, com um dos pés em cima de uma cadeira, sentada com os joelhos afastados, agachada ou deitada. São as posições mais eficazes. O anel móvel deve ser apertado e introduzido na vagina com o dedo indicador. Ele deve ser empurrado o mais profundamente, né, possível para alcançar o colo do útero. E a argola, ela fica fixa, né? Deve ficar aproximadamente de 3 centímetros para fora da vagina. Durante a penetração do pênis, deve ser guiado com o central do anel externo. E outra coisa também, deve ser utilizado um novo preservativo a cada nova relação. Aquela coisa, não reutilizar preservativo. Havia anteriormente graves preconceitos com o uso de preservativo feminino, né? Que as pessoas tem pessoas que nem conhecem o que é um preservativo feminino. Nos dias de hoje, devido ao empoderamento da mulher, isso mudou.
Sendo assim, um profissional que realizar o aconselhamento deve oferecer ao paciente, né, as orientações, fazer as orientações corretas e apresentar. E pode também ser um método, né, de cuidado. Essa aqui é uma parte mais a questão da convocação dos parceiros, ela é um pouco mais delicada. Por quê? Porque, como eu disse antes, tem pessoas que vai ter aí 5 parceiros. E aí, para essa pessoa levar parceiro por parceiro, é um pouco complicado. Por quê? Primeiro, pode ser que o parceiro seja casado, pode ser que o parceiro nem esteja aqui na cidade, pode ser um parceiro que ele teve relação aqui que ele nunca mais viu. Entendeu? Então, assim, fica uma coisa mais... é uma coisa mais delicada. Quando a pessoa é casada e ela consegue trazer os parceiros, ótimo. Ou quando ela é solteira e consegue trazer os parceiros, é muito bom. Por quê? Porque consegue fazer uma dinâmica com todo mundo. Entendeu? Porque aí eu consigo tratar de todo mundo junto. O que acontece na maioria das vezes? Que já aconteceu comigo lá. As menininhas mais novas, né? Tem relação com o homem casado. O que eles fazem? Em vez deles irem na unidade fazer o tratamento, eles vão em locais fora da cidade para fazer o tratamento. Aí elas vão e só levam os exames da pessoa com tudo certinho, tá tudo certo. Pra ele não expor pra ter que ir na unidade local. Então ele vai em outro local, faz os exames, vê se tá tudo certo e tá tudo tranquilo. Porque eu tenho que fazer com que ele vá também, porque não adianta nada eu tratar da paciente que está indo lá na minha unidade e os parceiros que ela tá não tratar. O que vai adiantar? Não adianta nada. Porque vai ficar sendo, vai ter a infecção recorrente. Vai ter relação aqui hoje, trata só ela. Ela vai lá e contamina de novo. Vai ter que tratar de novo. Então, assim, o ideal é que sejam aconselhados os parceiros também, né? Conforme o manual de controle de DST, o ideal é que os parceiros sejam trazidos para aconselhamento, diagnóstico e tratamento pelos próprios clientes, né? No caso do não comparecimento dos parceiros convidados, outras atividades poderão ser desenvolvidas, né? De acordo com a possibilidade de cada serviço. Por exemplo, é igual eu acabei de falar para vocês, o parceiro às vezes ele não quer ir na unidade, mas ele trata fora. Mas eu preciso de alguma coisa que comprove que ele esteja bem, porque senão não vai adiantar nada, né? Aí eu tenho que, dependendo da DST, eu tenho que fazer notificação. Ou então, o que acontece muito? A pessoa vai lá e fala que tá sentindo, e aí ela vai e marca pra pessoa ir depois, como se eles não fossem parceiros. Eles só comunicam, ó, fui lá no PSF, e a enfermeira falou que você tinha que ir lá consultar. Mas eu não falei quem era, então tá tudo tranquilo. Aí passam uns dias, passam uns 2 dias, a pessoa vai e procura também a unidade. E aí, se ele indo lá pra fazer o tratamento, é o que é importante. Desde que seja com ela ou sem, o importante é que ele vá. Ó, no caso não comparecimento dos parceiros convidados, né, tem que fazer algum jogo de cintura para que tenha captura desse parceiro, que eu não posso deixar é que ele fique em tratamento, né? Pode-se realizar comunicação por correspondência ou busca consentida. É aquela coisa, a paciente chega lá, fala para mim o nome do paciente abertamente, eu posso ligar, eu posso ir na casa dele, posso conversar e tentar trazer o paciente para a unidade de saúde para que seja feito o acolhimento dele também. Por meio de profissionais habilitados, por equipe de vigilância epidemiológica ou de saúde da família da área de abrangência, por exemplo. Eu sei que tem um paciente que é soropositivo e ele está tendo relação sexual com Deus e o mundo sem falar para ninguém. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso ir lá, sentar com ele e conversar, ó, oferecer uma forma de tratamento, né? E aí, se caso ele recusar, né, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que passar para os superiores para eles tomarem providência, porque eu não posso deixar com que uma pessoa ponha em risco a vida de outras pessoas, de má vontade, né? De má conduta. Para que a cadeia de transmissão de doenças seja rompida, é fundamental
que os contatos sexuais dos indivíduos infectados sejam tratados. Foi igual eu acabei de falar. Não adianta nada a parceira 1 ir lá e tratar e a parceira 3, 4, 5, 2 não ir. Não adianta nada. Aí vai ficar aquela infecção de recorrência o tempo todo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. O profissional deve aconselhar o cliente que a natureza confidencial das suas informações, né? Ser garantido que aquilo que ele for fazer não saia dali. A possibilidade de parceiros sem sintomas estarem infectados, né? Porque às vezes, geralmente, o homem, ele geralmente não nota alteração. E muitas das vezes ele não vai sentir nenhum sintoma. Mas ele vai estar ali infectado. A possibilidade de reinfecção, se um parceiro permanece infectado, foi igual eu falei. Se eu não tratar o parceiro, não vai adiantar nada. Vai estar sempre tendo reinfecção. As consequências para o parceiro, se não for tratado, né? Se ele não tratar, a doença pode piorar, pode virar uma doença crônica. As consequências para outros contatos do parceiro, se esse não for tratado, porque o parceiro ele pode ter 4 contatos e os 4 estão infectados, tratar e ele não. Se ele não tratar, vai continuar contaminando todo mundo. Forma de transmissão e risco de infecção, né? A necessidade de pronto atendimento médico, os locais onde consegui-lo. A necessidade de evitar contato sexual até que seja tratado e aconselhado. Ah, acabei de ir lá no postinho, vou tomar um fluconazol hoje, daqui a pouco eu vou ter relação. Pode? Não. Eu tenho que ter aí pelo menos um espaçamento aí de 4 a 7 dias para que a medicação tenha efetividade, para que a medicação seja feita corretamente, para ela começar a agir no organismo da pessoa. Então, por exemplo, eu tô com coceira, eu vou tomar fluconazol hoje, posso ter relação hoje? Não. Eu tenho que aguardar um tempo para que a medicação tenha o efeito que ela precisa ter. Tem organismo que absorve mais rápido, tem organismo que demora um pouco, então vai de cada organismo. Ah, mas mesmo eu tendo relação com preservativo? Depende, tem médico que libera. Mas o que custa esperar, né? Fazer um tratamento corretamente não custa nada aguardar. Na impossibilidade de evitar contato sexual, a necessidade de uso consistente do preservativo, que eu acabei de falar. Se a pessoa ela vê que não vai conseguir ficar sem ter relação, ela vai ter que colocar o preservativo, né? Mas antes de esperar e ficar tudo certo do que ficar essa questão de ir e voltando. Independente do método de comunicação, o profissional deve agir com os seguintes princípios da convocação de parceiros. Confidencialidade. Qualquer informação não deve ser revelada ao parceiro e vice-versa, né? A ausência de coerção. Podem ocorrer situações nas quais um cliente índice se recusa a comunicar ou a permitir a convocação de um parceiro reconhecido pelo profissional de saúde. Se esse profissional de saúde sentir o risco à saúde do parceiro ou de outros, né? É tão elevado que seria antiético deixar de informá-lo. Poderá fazê-lo, em último caso, esgotando todas as possibilidades, né? A decisão sobre a convocação do parceiro deve ser tomada após o aconselhamento do cliente, que deve ser informado da intenção do profissional de saúde em agir de acordo com os princípios éticos. É aquela coisa. Se Dona Joana chegou na unidade de saúde e ela testou positivo para HIV, não cabe a mim, enfermeiro, ligar para o esposo de Dona Joana e falar que ela está infectada com HIV, não. Cabe a Dona Joana sentar com o esposo dela e contar. Eu não posso me intrometer nessa questão. A não ser que Dona Joana seja uma pessoa promíscua e esteja colocando outras pessoas em risco. Aí eu tenho que sentar com a Dona Joana, explicar para ela o que vai ser feito se ela não colaborar, entendeu? E aí, se eu explicando para ela o que pode ser feito se ela não colaborar, e mesmo assim ela não colaborar com o tratamento, aí já vai para o meio judicial, né? E vai tudo certinho, aí é pior, porque em vez de uma ou duas pessoas saber, quem vai saber vai ser mais pessoas, aí é onde tem mais constrangimento, né? Por isso que é importante
ter uma conversa muito clara e se você passar confiança para a pessoa que vai ficar tudo bem, entendeu? Proteção contra a discriminação, né? A comunicação de parceiros deverá ser realizada respeitando os direitos humanos e a dignidade dos envolvidos, principalmente naqueles lugares onde a estigmatização e a discriminação possam se seguir ao diagnóstico, tratamento ou notificação. Por quê? Tem algumas doenças que tem que ser notificada. E aí é onde pode expor um pouco o paciente. Então, às vezes, eles ficam um pouco com receio por isso. Procedimentos para a comunicação de parceiros. Você deve estar curioso para saber quais são os procedimentos para a comunicação de parceiro, não é verdade? Então, vou relembrar. Serão considerados parceiro para fins de comunicação ou convocação os indivíduos com o cliente relacionou sexualmente entre 30 a 90 dias. Foi o que eu disse a vocês. Tem DSTs que vai se manifestar bem rápida, mas tem DSTs que vai demorar a se manifestar. Vamos lá, ó. As úlceras. O tempo de contato sexual que ela pode aparecer. 90 dias. Corrimento uretral e infecção cervical, 60. A DIPA, 60. A sífilis, de 6 meses. A secundária. A latente, 1 ano. O que isso pode dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu trazer com a pessoa hoje. Hoje é dia 17 de janeiro. Eu tenho até 17 de janeiro do ano que vem para apresentar sintomas. Eu posso ficar de 6 meses a 1 ano sem apresentar nada. Se ela for secundária, o que é sífilis secundária? Quem tem sífilis uma vez vai ter sífilis sempre. Não tem como uma pessoa se curar de sífilis. A pessoa tem como controlar a sífilis, mas ser curada dela, não. O que é isso? Por exemplo, uma vez quando eu não tinha contato com... Eu nunca tinha pegado um paciente que já tinha sífilis, né? E aí era uma gestante. Ela foi fazer o exame de sífilis e deu positivo. Aí eu falei, meu Deus. Aí nós fizemos o exame e a sífilis dela tava, acho que era 4/8. Tava a titulação bem alta. Aí eu sentei com ela, conversei com ela, expliquei, perguntei se ela sabia que ela tinha sífilis. Ela, não, eu tenho sífilis sim. Já tem tanto tempo que eu tenho sífilis e vai ser sempre assim que eu fizer os exames. Aí depois que ela conversou comigo, explicou, falou, ah, tudo bem então. Já que você já sabe como funciona. Aí nós fazíamos o exame de sífilis de laboratório a cada 2 meses, a cada 3 meses, para saber se a titulação estava aumentada. Mas aí quando a titulação tá baixa, tá tudo certo. Então, assim, tem esses pacientes que já têm sífilis, a gente tem que ter um cuidado maior com eles para ficar vendo como que tá a titulação, tá? Pode ser que, igual eu falei, vai depender muito do sistema imunológico da pessoa. Quanto maior o sistema imunológico tiver, menor ele vai ter de sintomas. Quanto menor, mais sintomas ele vai apresentar. E a tricomoníase, né, pode ser atualizada, por exemplo. Tem até 5 dias aí, tempo de incubação dela para ela apresentar os sintomas. É imprescindível convocar as parceiras grávidas de homens portadores de DST pelos riscos de transmissões congênitas de diversas dessas infecções. Os parceiros de gestantes com sífilis e DSTs não viral e as parceiras gestantes que não atenderem ao chamado para tratamento devem ser objeto de busca ativa consentida, através da equipe de vigilância epidemiológica ou de saúde da família da área de abrangência da sua residência. No caso, na época que eu atendia gestante, ela tinha um esposo, o esposo sabia que ela tinha, e já estava tudo certo, estava tudo organizado. Já era o segundo filho deles. Ela me contou toda a história, como tinha sido, e estava tudo certo. Mas nem sempre é dessa forma, né? A comunicação pelo paciente pode ser usada em qualquer situação e deve fazer parte da rotina dos profissionais que atendem pacientes com DST. É o método segundo o qual um cliente é estimulado a comunicar aos parceiros sem o envolvimento direto dos profissionais de saúde, né? Que é esses métodos que eu vou falar para vocês. O cliente índice pode oferecer informações ao parceiro, acompanhá-lo ao serviço ou simplesmente entregar um cartão de comunicação para que procure atendimento. Que é igual eu falei para vocês antes. O homem que tem relacionamento casado com a menina
E aí ele não quer ir na unidade. Então ele vai lá, em outro local, faz os exames e traz, né? Pra ficar tudo tranquilo. Já a comunicação pelo profissional de saúde pode ser realizada das seguintes formas: comunicação por cartão. O profissional de saúde que estiver atendendo o cliente deve obter o nome, endereço e outras informações de identificação do parceiro para o preenchimento do cartão de comunicação. Comunicação por aerograma. Caso os pacientes não atendam a convocação por cartão em um prazo de até 15 dias, o cliente índice não queira entregar os cartões, né? Deve-se realizar a comunicação por meio de aerograma, né? Carta aérea. E a comunicação por busca ativa, que é o que nós mais fazemos, é essa. Essa modalidade pode ser executada quando forem esgotados todos os recursos disponíveis, havendo acesso ao endereço. Por exemplo, já mandei carta aérea, já mandei outro tipo de comunicação, já liguei, já fiz busca ativa e o paciente não foi na unidade ainda. Então, ele me dá abertura para que eu possa ir até a casa dele para conversar com ele. Cada unidade deve implementar as atividades do sistema progressivamente, de acordo com a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Por exemplo, se para mim é mais fácil eu ligar para o paciente e perguntar como ele está, se eu posso ir até a casa dele, se ele se sentir confortável, por ligação mesmo eu já resolvo o que eu preciso resolver. Se não, aí eu tenho que ir lá na vigilância, pedir para ir na casa dele, que causa um constrangimento muito maior, né? Mas a maioria das vezes, ou eles já sabem que tem as DSTs, entendeu? Ou eles buscam o tratamento em locais diferenciados, como eu disse a vocês. O manejo clínico de parceiros. Ao chegar no serviço de saúde, o parceiro deve ser considerado um portador da mesma síndrome ou doença que acometeu a cliente índice, mesmo que não apresente nenhum sintoma ou sinal, e receber o mesmo tratamento recomendado para a sua condição clínica. O que isso quer dizer? Mesmo que o paciente não esteja sentindo nada, eu preciso tratá-lo. Por quê? Porque ele teve contato com a pessoa que estava infectada. Entendeu? Vamos lá. Então, esses eram os 6 pontos que eu queria falar para vocês. Aqui embaixo eu elaborei algumas perguntas, eu elaborei algumas questões que eu vou colocar para vocês amanhã, tá bom? Para vocês fazer certinho, para vocês entenderem um pouco como é. Se tiver alguma dúvida, se tiver qualquer dúvida sobre o acolhimento, tá bom? Vocês podem me mandar mensagem, podem me procurar, que eu estou à disposição. Tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.